Hoje eu tenho para contar uma história que aconteceu comigo aí aqui na cidade recentemente, que eu fui expulso, eu fui banido, fui cancelado. Mal comecei a fazer comédia e já fui cancelado. Um pouquinho de estupidez da minha parte também, e muita da escola, né, na verdade, porque eu tava lá para aprender também. Porque embora eu já tenha feito um pouco de teatro lá no passado, foi muitos anos atrás, e eu nunca assim fui muito bem disciplinado, nunca participei muito assim. Na verdade eu fiz lá na minha cidade um curso intensivo, fiz umas 3 vezes um curso intensivo lá de 1 mês. Comecei a fazer o curso regular, que era de 2 anos, mas sempre parei no meio do caminho. E é uma coisa que me faz bem, que estava me fazendo bem, ir nesse clube aí, que era de improvisação, na verdade. E era um negócio que eu estava muito empolgado de fazer. As aulas eram todas as terças-feiras à noite, e aí no domingo tinha lá a oportunidade de improvisar com outras pessoas, com público e tudo. Então tem um teatrinho aí nos domingos à noite, em torno das 8 horas, eu ia para lá. Depois de apresentar comédia aqui no bar de comédia em outra localidade, eu ia para lá e fazia improvisação também. E eu já estava fazendo toda semana, estava bem disciplinado, indo lá toda semana. Estava começando a me soltar no palco. E aí eu fiz uma cena lá que a galera não gostou muito. Eu subi na cadeira e fingi que ia baixar as calças, uma coisa assim, como se fosse um professor na sala. E aí não pegou muito bem a piada. E pra mim foi normal, né? Saí de lá achando que tava tudo tranquilo, normal. Ninguém falou comigo, na real, nenhum professor, nem a minha professora, que inclusive é brasileira. Ela não veio conversar comigo pessoalmente, não falou nada. Então eu não sabia que eu tinha feito algo inapropriado pra eles lá, porque também, na minha visão, não pode ter sido mau gosto para algumas pessoas, mas era improvisação, você tinha que inventar na hora, então você está sujeito também a fazer coisas que são meio idiotas, estúpidas, mas não quer dizer que você tem maldade na hora que está fazendo aquilo. Eu não tinha maldade nenhuma. Eu só lembrei de uma cena que eu tinha passado na escola, inclusive com o professor. Uma vez subiu na cadeira e fingiu que ia abrir o zíper da calça. Aí todo mundo ficou assustado, era um professor de física. E aí eu lembrei da cena e quis fazer algo parecido na improvisação, na brincadeira ali, né, na apresentação. E aí não pegou bem, no fim das contas, eu não sabia, porque ninguém veio falar comigo. E aí teve aula na terça-feira, e aí fui fazer uma cena lá com o colega, e aí o colega também não gostou do que eu propus pra cena, ficou meio desconfortável. E aí a professora deu um toque na hora e eu achei que tudo bem, aprendizado. Na próxima vou prestar mais atenção, quando a pessoa não estiver confortável na cena, vou corrigir. Aí no mesmo dia teve uma cena lá que eu estava contracenando com a menina, que também era brasileira, inclusive, claro, o curso é em inglês. E aí eu fiz uma proposta lá que era olhar como se fosse olhar num binóculo, né, para uma cachoeira. E aí eu perguntei para ela se ela queria olhar também. Aí ela quis na cena. Aí ela começou a olhar no binóculo e eu, tipo assim, como se fosse fazer uma pegadinha, né? Dei uma empurradinha na cabeça dela, assim. Tá, tudo bem. É porque eles falam que também não pode encostar e não sei o que na pessoa. E eu, vamos dizer assim, fiz um negócio que seria errado. E na hora eu percebi, falei assim, pô, isso aí não é legal, né? Brincadeira física, assim, contato, sem a pessoa ver, no caso, né? Foi um erro, já percebi na hora, mas a cena continuou, porque é improvisação. E a professora, inclusive, também não tocou no assunto nem na sala e nem veio falar comigo depois da aula, sendo que ela podia. Eu estava lá, fiquei até um pouco mais do que depois do final da aula, e ela não veio conversar comigo também pessoalmente, não veio falar nada, não falou nada em grupo também, não abriu a conversa. E eu fiquei sem saber, né? Eu não sabia que eu tinha feito nada, pra mim não tinha feito nada de errado.
Só naquela cena lá que o cara ficou desconfortável, mas enfim, é a percepção dele, né? O desconforto foi dele. E aí eu tinha que aprender com isso e eu entendi. E aí me mandaram um e-mail no dia seguinte dizendo que eu tinha feito coisa errada no domingo, que eu tinha feito coisa errada na terça, na sala. E depois eu não vi o e-mail que eles mandaram, que eles queriam conversar comigo. E na sexta já me mandaram um e-mail dizendo que eu estava banido da escola. Banido do domingo, banido de todas as atividades que tem lá. Do domingo, na apresentação, que é livre para qualquer pessoa. Banido das aulas na terça-feira. E aí o cara... Consegui falar com ele no sábado. E ele falou que não tinha. Eu falei, pô, eu queria continuar fazendo. Eu tava gostando demais, pra mim tá fazendo muito bem. E eu quero melhorar, eu quero aprender. Mas não teve jeito. Falou que, não, porque a turma não vai se sentir confortável. Talvez você pode voltar daqui um mês quando essa turma acabar, começar outra. Aí eu falei, beleza, né? Enfim, a gente conversou por telefone, expliquei qual foi a minha motivação de ter feito aquilo lá. Mas nada adiantou. Mesmo assim fui banido da escola. Fiquei triste pra caramba por 3 dias. Depois disso pensei até em desistir. Mas aí fui no bar de comédia no domingo. E aí melhorei e tal. E já voltei a fazer de novo stand-up, né? E tem um curso de improvisação para começar em maio. E eu não vou desistir não, porque eu gosto, né? Eu faço porque eu gosto. E me faz bem. E eu não vou desistir porque me expulsaram de lá. Eu me senti mal mesmo, me senti rejeitado, excluído. E achei muito ruim que a professora não falou comigo em nenhum momento, como se eu fosse um cara perigoso, né? Tipo, ficou com medo de falar comigo? Qual o motivo, qual a razão? As coisas que eu fiz foi só no palco, sabe? Eu não procurei ninguém depois da aula pra falar nada, pra agredir ou pra nada. Meu negócio foi no palco. Então, tipo, qual o problema, cara? Conversa, troca uma ideia, fala o que eu fiz de errado, que eu preciso aprender, pô. Agora vai expulsar, vai adiantar alguma coisa? Eu vou continuar fazendo errado. Se você não fala o que eu preciso melhorar, né? Ou por quê? Enfim, vai ficar. Enquanto eles ficarem achando que eles têm que pregar para convertido, não vai adiantar nada, né? E aí tem toda essa questão também, né? De regra, de politicamente correto. Os caras são muito chatos, né? Nesse sentido também, nem vou entrar também muito nesse mérito, mas os caras lá já acabou o coronavírus. Não tem nem que usar máscara nem no transporte público. E os caras ainda pedem teste de negativo de corona para cada sessão, só para quem vai apresentar, né, no caso. E um pouco chato, até outro dia não tinha mais teste lá para comprar dentro do bar, né, da onde faz a apresentação. Aí eu tive que ficar procurando na vizinhança lá, nos bares, se tinha algum lugar vendendo esse kit para fazer o teste de corona. E os caras dos lugares onde eu perguntei falaram assim, cara, mas por que você está procurando por isso? Acabou já, corona, acabou. Mas os caras pedem o teste antes de entrar para quem vai apresentar. É meio assim, doente da cabeça, né? Acho que foi até bom nesse sentido, que agora eu vou começar numa outra escola e os caras têm mais metodologia, porque eu já conversei com a pessoa que está fazendo nessa escola que eu vou começar. E os caras têm mais tato, conversa mais, troca ideia. E eu acredito que vai ser melhor também que nessa escola aí. Mas eu queria ter terminado nessa aí que eu tava, né? Pra poder começar na outra e dar continuidade, porque o objetivo não é fazer e parar, né? É fazer esse primeiro, que era um introdutório só, e depois continuar. Mas fazer o que, né? Fui expulso desse aí. O negócio é aí onde a gente é aceito, né? Ainda. Até não ser expulso aí dos próximos. Tá bom, é isso aí que eu queria falar hoje. Acabou.